Olá! Nesse vídeo iremos tratar dos componentes normativos do plano de manejo a ser construído para elaboração ou revisão do documento. Os componentes normativos do plano de manejo estabelecem o zoneamento e suas normas e as normas gerais, que devem orientar o uso da unidade de conservação e o manejo dos recursos naturais. Também incluem os atos legais e administrativos que influenciam o ordenamento e uso da UC. No gráfico, as normas gerais, os atos legais e o zoneamento estão na base da nossa pirâmide, onde, junto com os componentes dinâmicos do documento, se dão de fato as ações de manejo para a conservação que buscam garantir a integridade dos recursos e valores fundamentais e, consequentemente, garantem a manutenção da significância e o propósito da unidade de conservação. Falemos primeiro do zoneamento. Prevista na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o zoneamento constitui um instrumento de ordenamento territorial, pois diferencia espaços internos da UC de acordo com suas características e potencialidades de manejo. Essa diferenciação de espaços, com suas respectivas normas, permite harmonizar a realização de diferentes usos na mesma unidade. Por exemplo, algumas áreas de um parque nacional podem ter uma espécie de ave que seja ameaçada de extinção, que justifique que no local tenha o mínimo de intervenção humana. Por outro lado, no mesmo parque, existem áreas com grande potencial para o desenvolvimento da visitação, onde permita maior alteração para a instalação de estruturas para o apoio aos visitantes. O zoneamento, em geral, se trata de um elemento mais duradouro do planejamento do território, sujeito à reavaliação em casos que haja boas justificativas para tal. Um bom zoneamento de uma unidade deve proporcionar variedade de condições de recursos e experiências ao visitante conforme a finalidade da UC e as características dos diferentes ambientes. Proporcionar o uso racional e sustentável dos recursos naturais da UC, ao definir áreas com diferentes tipos de uso e conservação nas unidades de uso sustentável. Refletir decisões para manejo em áreas específicas da unidade, que exigem maior grau de proteção para sua manutenção ou recuperação. As zonas previstas para as unidades de conservação federais são frutos da uniformização para todas as categorias de unidades, sendo 14 zonas divididas por 4 grupos que correspondem a diferentes graus de intervenção no território. Não ficou claro? Fica mais fácil compreender olhando a arte a seguir. O primeiro grupo é formado pelas zonas com baixa ou sem intervenção humana na área. De acordo com a categoria da unidade e as necessidades de manejo, as zonas podem ser de preservação, conservação e uso restrito. O segundo grupo é formado pelas zonas de média intervenção, onde o uso direto dos recursos já começa a ser admitido. Elas podem ser a zona de uso moderado, uso comunitário e manejo florestal. O terceiro grupo é formado pelas zonas de alta intervenção, onde as áreas em geral já estão bastante alteradas. O uso direto é permitido e medidas de manejo são necessárias para minimizar seus impactos. Elas podem ser zona de infraestrutura, populacional, produção e urbano-industrial. O quarto grupo é formado pelas zonas com usos diferenciados, que busca contemplar as áreas sobrepostas com outros territórios, onde há empreendimentos de interesse social e necessidade pública, áreas degradadas e com presença humana incompatível com a categoria de manejo. Elas podem ser zonas de sobreposição territorial, zona de diferentes interesses públicos, zona de adequação ambiental e zona de uso divergente.
Como é possível observar, nem todas as zonas cabem para todas as categorias de unidades de conservação. Estes 4 grupos são o nosso cardápio de zonas possíveis. Maior detalhamento sobre elas, incluindo normas já consensuadas para cada zona, consulte o roteiro metodológico para a elaboração do plano de manejo do ICMBio. Outro elemento do componente normativo do plano de manejo são os atos legais, administrativos e normas. A identificação de atos legais e atos administrativos e a definição das normas gerais de 1 ao C são parte essencial do plano de manejo. Os atos legais são instrumentos formais de ordenamento jurídico relacionados ao território da UC, da região em que se encontra inserida ou relativo aos recursos naturais por ela protegido, que devem ser observados em seu planejamento e gestão. Podem ser citados como exemplos algumas leis, decretos, instruções normativas, portarias específicas, resoluções, entre outros, que trazem restrições, obrigações ou especificidades adicionais para o território. Os atos administrativos são, em geral, acordos que tenham sido construídos por meio de processos formais e documentados. São exemplos de termos de compromisso, acordos de cooperação, convênios, concessões, entre outros. Além das normas de cada zona, trabalhadas no zoneamento, toda unidade de conservação possui um arcabouço de normas gerais, que devem ser observadas por todos que se relacionam com ela em todo o seu território. As normas gerais são princípios e regras abrangentes sobre o uso da área e o manejo dos recursos naturais, estabelecidas como fundamento nos objetivos gerais da categoria e nos objetivos da criação da unidade de conservação. Dada a diversidade de temas relacionados à gestão de uma área protegida, as normas gerais poderão ser elaboradas segundo temas específicos: visitação, pesquisa, infraestrutura, realização de eventos, entre outros, visando facilitar o seu entendimento e sua utilização por parte dos gestores e usuários da UC. Importante observar que normas específicas referentes a determinadas temáticas da gestão, que tendem a ser mais dinâmicas ao longo do tempo, não devem entrar no plano de manejo. Elas poderão ser reguladas no planejamento específico ou em outro ato legal. Agora, que tal construirmos os componentes normativos do plano de manejo no qual estamos trabalhando? Esperamos que tenham ficado claros todos esses conceitos e um bom trabalho!